Hora da nossa entrevista sobre saúde. Hoje é o Dia Mundial da Diabetes e a gente traz esse tema aqui para a nossa conversa na hora do jantar, porque na Paraíba mais de 300 mil pessoas têm a doença, que é caracterizada, pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou de utilizar essa insulina, para produzir pelo próprio corpo humano. A diabetes é a principal causa de cegueira de pacientes entre 20 e 60 anos de idade e é também a principal causa de amputações. Então vamos entender melhor sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas. A gente está recebendo hoje aqui a nossa convidada médica endocrinologista, doutora Débora Alencar. Seja bem-vinda ao Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, linda. Boa noite a todos os telespectadores. Doutora Débora, a gente relaciona, quando fala em diabetes, a gente relaciona muito com a questão do consumo de açúcar ou o consumo excessivo de açúcar. Mas aí eu lhe pergunto para a gente começar essa conversa, o que é que causa a diabetes? Perfeito, linda. Então, a diabetes é uma doença crônica, né? E aqui na Paraíba a gente tem mais de 300 mil pessoas afetadas e no Brasil mais de 20 milhões de pessoas com o diagnóstico de diabetes, ou seja, 10% da população nacional apresenta essa doença. Então, o que causa o diabetes é vários fatores. A questão genética, ela impacta bastante, né? Aumenta o fator de risco de você desenvolver o diabetes. Então, existem famílias inteiras em que os pais, os avós, os bisavós são gerações, né, portadoras do diabetes. Então, a história familiar influencia bastante, além de questões de estilo de vida, né? Então, a pessoa que é sedentária, que não apresenta uma prática de atividades físicas diárias, o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares, mas em alimentos, né, com bastante carboidrato, aquelas massas, o pão, o bolo, os biscoitos, né, do dia a dia do brasileiro, isso também aumenta bastante o risco. Além de outras questões de estilo de vida mesmo, né? O sono, as pessoas têm uma rotina diária que favorece realmente o aparecimento dessa doença. Doutora, quais são os sintomas, Como é que dá para identificar a doença através desses sintomas? Essa é uma das principais questões, porque muitas vezes é uma doença silenciosa, é uma doença assintomática, que o paciente não consegue identificar de maneira rotineira aqueles sintomas. Por isso que é importante estar sempre fazendo um acompanhamento médico, né? E diante de um paciente, de uma pessoa que tem uma vida mais sedentária, esteja acima do peso, é importante monitorar os valores, né, de glicemia, fazer exames de rotina para tentar identificar. Diante de quadros mais avançados do diabetes, a gente tem os sintomas mais exuberantes da doença, que são aquela ingestão excessiva de água, que é o que a gente chama, né, de polidipsia, a poliúria, o fazer xixi em excesso, além de um cansaço, uma fadiga crônica, uma visão turva, embaçada, e principalmente uma perda de peso sem explicação, né? Nos quadros mais avançados do diabetes, a gente tem aquele paciente que começa a perder peso de maneira inexplicável. E aí são sintomas e sinais de alerta para o diabetes. Doutora Débora, a gente tem uma pergunta de um telespectador, vamos colocar aí no vídeo para a gente, enfim, esclarecer essa dúvida do Pedro. Ele diz o seguinte: boa noite, linda, existe essa história de ser pré-diabético? Dá para ficar controlando, medindo a glicose para poder comer doce? E aí, doutora? Então vamos lá. Então, sim, Pedro, existe, né, o pré-diabetes, a gente chama popularmente pré-diabetes, mas é o estágio logo anterior ao diabetes, que é o de resistência insulínica. Né? O paciente começa com essa questão do estilo de vida, né? Inadequado, ganho de peso, sedentarismo, obesidade, excesso de alimentos ricos em açúcares, e o corpo ele não consegue dar conta do tanto de glicose que ele ingere. E aí é o que a gente chama de resistência insulínica, é a fase anterior. A gente, nesses casos, já tem uma elevação na glicemia de jejum,
entre 100 e 126 no exame, né, de glicemia de jejum que a gente faz lá no laboratório, ou uma alteração na hemoglobina glicada, né? Entre 5,7 e 6,4, a gente tem uma hemoglobina glicada do pré-diabetes, né? Que é essa fase anterior da resistência insulínica. Quando você está diante nesse momento, né, de elevação dessa glicose, o ideal é já intervir aí para não virar o diabetes. Então, na verdade, a gente precisa melhorar o consumo de doces, né, diminuir o consumo de doces, começar a ter um estilo de vida mais saudável para evitar a progressão. Então, eu não aconselho ficar comendo doces, né, nesse estágio. Ah, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? Muito obrigada. Tá aí algumas orientações e dicas para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde.